Filipenses capítulo de número 1, nós estaremos lendo do versículo 1 ao 6, e eu vou deixar um tema para esse estudo de hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e para que fique lá no YouTube, lá no nosso canal da igreja, eu vou deixar um tema para esse estudo de hoje, e o tema será moldados por Deus. Vou repetir o tema do estudo de hoje: moldados por Deus. Quantos aqui se sentem moldados por Deus? Diga glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Gostaria que todos lessem comigo o versículo 6 numa só voz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, e que sejamos sensíveis à voz do Senhor, que os nossos corações estejam quebrantados e contritos, a nossa alma sensível à Tua voz, que não haja nenhuma resistência, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. É a oração, Senhor, que a Ti fazemos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Fique bem atento, porque tem coisas muito valiosas de Deus para a nossa vida hoje. A carta, na semana passada eu falei como a igreja de Filipos foi estabelecida. Nós fomos em Atos dos Apóstolos, e eu mostrei para os irmãos as primeiras conversões que aconteceram em Filipos, e eu creio que todos que vieram ao estudo lembram-se bem disso, da Lídia que se convertera à beira de um rio ao ouvir o apóstolo Paulo. Talvez você se lembre bem também daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, que tinha manifestações demoníacas, e que dava lucro aos seus senhores, e Paulo então expulsou aquele demônio, libertou aquela jovem, e que certamente se tornou também membro da igreja de Filipos. E por fim, vocês se lembram do carcereiro, que ao perceber que os presos, a porta dos cárceres, as portas se abriram, ele quis se matar. Vocês conhecem bem o texto. E aí Paulo disse: não faça tal, nós estamos todos aqui. E ele pergunta: senhores, o que é necessário que faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, disse Paulo, e será salvo tu e tua casa. Paulo e Silas estavam na prisão, e ali o carcereiro se converte com toda a sua casa, e aí a gente já tem um grupo maior, e assim começa a igreja de Filipos. A igreja certamente começou talvez na casa de Lídia, lá talvez tenha sido o primeiro local de Filipos, aonde a igreja se reunia naquela região. E Paulo era uma igreja que tinha um carinho muito especial por Paulo. Talvez nenhuma outra igreja tinha um carinho tão especial pelo pastor quanto a igreja de Filipos. É interessante pensar que as igrejas, elas têm umas características interessantes.
Se você olhar para a igreja de Corinto chegou ao ponto de desconsiderar Paulo apóstolo. Uma das igrejas que mais maltratou Paulo foi a igreja de Corinto. Em contrapartida, a igreja de Filipos amava o seu pastor, cuidava do seu pastor. E a igreja de Corinto dava um trabalho terrível para Paulo. Parece que algumas igrejas elas têm uma característica comum ou incomum, porque você olha para as cartas paulinas e você vê que a igreja de Filipos era a igreja que mais acolheu Paulo, que mais cuidou dele, que mais amou o pastor. E eu queria perguntar para você que veio aqui, para você que nos ouve nesse estudo: você pertence a qual igreja? A igreja que ama o seu pastor, cuida, zela, ou aquela que dá muito trabalho para o seu pastor? Que todos nós sejamos da igreja de Filipos, uma igreja que realmente cuidava do seu pastor, que tinha preocupação com o seu pastor, que zelava pelo seu pastor. Era a igreja de Filipe. E agora Paulo está, irmã Elielza, em uma prisão. A gente não sabe bem aonde era essa prisão. Tudo indica, segundo os teólogos e historiadores, que Paulo estava preso em Éfeso. Não era a prisão de Roma ainda, mas ele estava em Éfeso, talvez, preso. E nesta prisão, Paulo então recebe a visita de Timóteo. Timóteo não está preso, por isso que a carta começa Paulo e Timóteo. Parece que Timóteo que vai trazer algumas informações junto com Epafrodito sobre a igreja de Filipos. Talvez Timóteo não esteja preso com Paulo, talvez não. A maior possibilidade é que Timóteo estava apenas ali visitando Paulo nessa prisão. E Paulo decide escrever uma carta à igreja amada, à igreja acolhedora, à igreja que cuidava de Paulo como ninguém, que se preocupava com Paulo como ninguém. Nenhuma igreja, nem a de Tessalônica, nem a de Corinto, nem a de Éfeso, se preocupava tanto com Paulo quanto a igreja de Filipos. Oh meu Deus, alguém pode dizer glória a Deus por essa igreja, irmãos? Era uma igreja zelosa pelo seu líder, que cuidava. Isso vai ficar claro na carta. Tanto é que esta carta é considerada pelos estudiosos como a carta da alegria. Nenhuma outra carta Paulo escreveu com tanta alegria quanto a carta aos Filipenses. Por isso que o autor aos Hebreus, ele escreve sobre a questão de cuidar bem do pastor, para que ele possa pastorear com alegria e não com tristeza. Porque quando uma igreja cuida bem do seu pastor, a tendência é ele pastorear com alegria esta igreja, e não com tristeza, não com pesar, não com desânimo. Por quê? Porque ele recebe calor. Porque às vezes nós queremos muito calor do pastor, mas poucas são as ovelhas que transmitem esse calor para que possam receber de volta esse calor. Você tem transmitido calor ao líder da igreja? Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. É importante isso. Isso fica claro na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve essa carta, irmã Cecília, de uma prisão. E como pode alguém numa prisão estar transbordando de alegria, a ponto de escrever uma carta onde várias vezes ele vai citar o termo alegria, 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 alegria? Paulo está preso, mas as circunstâncias não roubaram dele a tristeza, a alegria. As circunstâncias não trouxeram tristeza, não. Paulo tem uma fonte de alegria que sustenta Paulo dentro daquela prisão. Por isso eu quero começar analisando com você o capítulo de número 1, versículo 1, acompanha comigo. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. É interessante, irmão, cada detalhe da Bíblia. Quando você pega a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus. Por que ele começa a carta aos Coríntios, apóstolo de Jesus, e aos Filipenses, servo de Jesus? Porque a igreja de Corinto precisava entender que Paulo tinha autoridade. Por isso, para a igreja de Corinto, ele se porta de uma forma, mas para a igreja de Filipos, ele se porta de outra.
Tem gente que quer ganhar do pastor a mesma atenção que outro. Irmão, não tem como. Quem dá respeito, recebe respeito. Quem dá amor, recebe amor. Você não colhe o que você não planta. O que a gente planta, a gente colhe. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A igreja de Corinto precisava ouvir uma palavra dura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A igreja de Filipos não. Ao escrever a igreja de Filipos, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Servos é um termo muito forte, porque no grego é doulos, e doulos é escravo. Doulos é um termo que significa que alguém que é uma propriedade de outro. Doulos, servo, é alguém que não tem vontade própria, que tem um dono, um senhor, que a vontade do seu senhor é que deve ser feita e não a dele. Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu. Nem todo crente pode dizer isso, mas Paulo podia. Tanto é que em Gálatas ele escreve: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Doulos é escravo. O que prevalece na vida de um doulos não é a vontade dele, mas a vontade do seu dono. O doulos, servo, se condiciona à vontade do seu senhor. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que meu Deus deseja que eu faça. A minha vida é direcionada, é guiada, orientada, norteada pelo meu Senhor. É Ele que dá a última palavra. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é como eu quero, mas é do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, como ele quer. Enquanto você não der glória, eu não paro. Por quê? Porque isso é servo de Deus. Nem todo mundo é servo de Deus, mas Paulo e Timóteo eram servos de Deus, servos de Jesus Cristo, eram doulos, eles se consideram escravos de Jesus. Ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. E interessante que o termo doulos é tão forte. Eu poderia parar um pouquinho aqui, tem tanta coisa linda para falar. Doulos, o escravo era comprado, Fernanda. Quando alguém se considerava servo de alguém, ele era comprado em um mercado de escravos, era exposto esse escravo, e as pessoas ofereciam valores, e quem desse mais o valor, levava o escravo. Paulo está dizendo: eu também fui comprado, mas não fui comprado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Paulo está dizendo: eu sou dono, servo, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Quem aqui foi comprado? Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? É por isso que a Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata ou ouro ou coisas perecíveis dessa terra. Não. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós temos valor, e o nosso valor é esse. Nós somos comprados com o sangue de Jesus. Este sangue, Eduardo, me comprou, te comprou. E agora nós temos um dono, nós temos um Senhor, e é Ele que manda, é Ele que direciona, é Ele que diz o que tem que ser feito. Nós apenas nos condicionamos à vontade dEle, que para nós, Valdeni, é perfeita e agradável, é melhor do que a minha vontade. É por isso que a gente se condiciona à vontade dEle. Sabe por quê? Porque a vontade dEle é perfeita, é maravilhosa, é agradável. A vontade dEle é o melhor para a minha vida. E quem anda na vontade, quem anda no centro da vontade dele, não tem preocupação, porque Deus está no controle de todas as coisas. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todos os santos. Interessante que ele não se refere à igreja apenas como irmãos, a irmandade, filhos de um mesmo pai. Não. Ele usa o termo hagios no grego. Santos é hagios. Santos tem uma palavra forte, porque santos significa separados. Aqueles que foram tirados de um meio e foram separados
separados. E aí Paulo diz: eu estou escrevendo a um grupo de pessoas que eu os considero santos. Santo para Deus não é como a gente veio da religião antiga, que a gente olhava para uma imagem de escultura e considerava aquela imagem o santo. Santo para Deus são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Santos para Deus são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Santos para Deus são aqueles que pertencem à igreja de Jesus. Santos para Deus são aqueles que andam na contramão deste mundo. Santos para Deus são aqueles que não comungam com as ideias deste mundo, com a cosmovisão deste mundo. Não, a gente anda na contramão, a gente rema contra a maré. Este mundo fala uma coisa, nós vivemos outra. Nós não andamos conforme este mundo, nós andamos na contramão. Por quê, pastor? Porque a gente é santo, nós somos santos, nós somos separados. O mundo ensina uma coisa, o mundo vive uma coisa, pratica uma coisa, mas nós não. Nós fomos separados. É por isso que a gente não comunga do pecado, a gente não comunga do erro, da sujeira, das coisas ruins deste mundo. Por quê? Porque nós fomos separados. Nós fomos separados. Quem aqui foi separado? Quem aqui pode dizer assim: eu sou santo, pastor? Interessante que diz santos. E quem é que produz essa santidade? Santos em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é forte demais. Essa santidade, Valdenir, ela é produzida naqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Esse termo em aqui é muito forte. O que eu vou falar talvez vai causar escândalo. O que Paulo tem em mente ao escrever santos em Cristo é possessos. Eu não sei se você tem coragem de dizer para alguém que está do teu lado: você está possesso. Porque a gente pensa em possessão só maligna. Nós estamos equivocados. Um dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo se apoderou, se apossou, e hoje nós somos possessos pelo Espírito Santo. Me ajuda aí. Não, porque é essa a visão de Paulo, possessos pelo Espírito. E por que ele usa esse termo possessos no original? Porque lembra da mulher, lembra da jovem possessa. É o que Paulo está dizendo aí. Vocês no passado eram possessos pelo inimigo. O inimigo apossou-se de você. Mas no dia que vocês encontraram com Jesus, as cadeias foram quebradas e o Espírito de Deus se apoderou, se apossou da minha e da tua vida. Quem aqui é apoderado, foi apoderado pelo Espírito? Alemanto, deixa Deus encher você hoje. Em outro tempo nós éramos possessos pelo inimigo. O inimigo se apoderou da nossa vida, fazia o que queria de nós, mas agora nós estamos em Cristo, possessos por Cristo, cheios de Cristo, tomados por Cristo, cheios da presença dele. Ele se apoderou de nós. Cristo fez isso em nós, gente. Hoje eu e você, os que são crentes, estão dominados pelo Espírito, cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. O Espírito se apoderou, se apossou de nós. Você sabe o que é isso? Nós somos templo. Paulo escreve aos Coríntios: vós não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos morada desse Espírito. Por isso que o diabo não gosta de nós. Paulo chega a escrever: e temos esse tesouro em vasos de barro, porque nós somos frágeis, mas a excelência do poder é valiosa. Temos esse tesouro em vasos de barro.
Nós somos de barro, mas há um tesouro dentro de nós. E que tesouro é esse? É a pessoa bendita de Deus. Ele mora em nós, Ele está dentro de nós. Aponta a mão para alguém e diga: Deus mora dentro de você, meu irmão. Deus está dentro de você. Deus mora. Se você está em Deus, se você está em Cristo, se você está nele, Ele está em você, Ele mora em você. Paulo não está escrevendo para qualquer grupo. Paulo está escrevendo para um grupo de gente tomada pelo Espírito, separada pelo Espírito, comprada pelo sangue de Jesus. É este povo que Paulo chama de santo. Santo. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres santos de Deus, separados, que o Espírito de Deus se apossou, que tem o fogo, que não está como uma virgem louca sem azeite, mas que está com a lâmpada com azeite. A todos os santos, a palavra é direcionada aos santos, santos que foram santificados por Cristo Jesus, que estão aonde? Em Filipos, na região de Filipos. Veja que ele fala em Corinto, não, em Filipos. Eu estou falando com um grupo de Filipos. E essa palavra também é para os bispos. Ele usa o termo bispos. É bom a gente entender como estudo bíblico. Ele não usa o termo presbítero, que era um termo muito voltado ao universo judaico, como não havia muitos judeus em Filipos. Ele vai usar o termo grego, que é bispo, que significa supervisor, que atuava como um pastor naquela comunidade. E ele vai dizer que também está direcionando não apenas aos bispos, mas também está direcionando aos diáconos. Diáconos são aqueles que servem, que serviam a igreja, que cuidavam da igreja, que assistiam as viúvas. Eram os diáconos da igreja. Dentre esses nós temos homens e mulheres que serviam. Tanto é que Romanos 16 faz alusão à Febe, aquela que serve. Então Paulo direciona a palavra a toda a igreja. Então o que Paulo tem de tão importante? O versículo 2 ainda está na saudação. Paulo está preso na prisão, mas a alegria está transbordando. Percebe que ele não começa a dizer assim: ore por mim, manda alguém me socorrer, fala com alguma autoridade para me tirar daqui. Não. Graças a vós, graças a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo um homem tranquilo, eu vejo um homem sereno, eu vejo um homem que está dentro da prisão, não sabe se vai sair com vida ou morto, mas não importa, a paz do Senhor está transbordante. Oh, aleluia. Oh Deus, nós precisamos disso, porque graça seria o termo alegria, paz seria shalom, que eles conheciam bem esse termo shalom. Para nós a gente lê paz, mas no termo original é shalom, e shalom significa não apenas a paz, significa prosperidade, significa bem-estar, significa saúde, significa uma série de coisas boas. Ele diz que as coisas boas de Deus sejam sobre vocês, que as coisas boas de Deus sejam sobre vocês. Meu Deus, eu vejo um homem transbordando de alegria e de paz em meio a uma situação caótica. Pastor, é possível? Porque às vezes existem pessoas que não tinham nada para estar desesperados, estão aflitos. Tem uma casa, tem tudo tranquilo, tem comidinha na panela para comer, e estão desesperados. Mas eu encontro uma pessoa que está próximo à morte, que está preso, que não sabe se vai sair com vida daquele lugar, mas transbordando de paz e de alegria. Pastor, o que esse homem tem? Ele tem a presença de Deus. O que esse homem tem? Ele tem vida de oração. O que esse homem tem? Consagração. Alguém já está ouvindo? Vai anotando aí a receita, vai anotando a receita, para que você possa vencer. Obrigado, Juan. Acompanha comigo, versículo 3.
Ele diz assim: dou graças ao... Perceba a palavra graça quantas vezes? Graças, graças, graças. Peraí, ele está numa prisão. Ele não encontra um homem amargurado, cheio de palavras negativas, dizendo... Não, ele diz: dou graças ao meu Deus. Peraí, me ajuda aí. Como é que alguém pode ser agradecido a Deus passando por aquilo que ele está passando? Eu pergunto para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, aqueles que vão nos assistir: como pode alguém, em um momento difícil da vida, ser agradecido a Deus? Como pode alguém viver esta palavra? Ele escreve uma das cartas dele, diz: em tudo seja agradecido, ou em outras versões, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu pergunto para você que veio: como alguém pode ser agradecido vivendo um momento difícil? Como alguém pode ser agradecido passando por crises? Como alguém pode ser agradecido a Deus no momento de luto, de dor, de enfermidade, de desemprego, de crise? Como alguém pode ser agradecido? Só tem uma maneira de ser agradecido a Deus em tempos difíceis: é guardando o contato com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A crise pode tirar o seu emprego. A crise pode de repente tirar você de uma casa confortável. A crise pode levar você a perder de repente um bem material. Mas a crise não pode tirar tua comunhão com Deus. Porque é isso que vai fazer você superar essa crise. Não, peraí, alguém entendeu? Me ajuda aí, Juan. Aponta a mão e diga: é isso que vai fazer você superar a crise. A comunhão, a intimidade. É por isso que o Salmo 51, quando Davi peca e escreve o Salmo 51, depois de ter sido repreendido, ele, em outras palavras, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Em outras palavras, aí ele estava pensando o seguinte: pode tirar o trono, pode tirar a coroa, pode tirar o reino, pode tirar o poder que tu me deu, tira tudo, mas não tira a tua presença. Não tira. Eu quero a tua presença, porque só com a tua presença eu vou superar esse momento difícil. Só tem como dar graças ao Senhor em tempos de dificuldade quem mantém o contato com Ele, quem persevera na oração, quem vem para a igreja, vem cansado, vem desanimado, vem sem desejo de vir, vence a tua natureza e vem. Por quê? Porque aqui Deus renova, Deus fortalece, Deus te encoraja, Deus te anima. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando? Diga glória a Deus. E Deus faz você cantar em tempos difíceis. Intensifica a tua comunhão com Deus, porque senão não tem como cantar em tempo difícil, não tem como dar graças a Deus em momentos difíceis. Por isso que ele diz: dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que me lembro de vós, isso aqui fica uma dica para nós fabulosa, porque Paulo está numa prisão. Paulo certamente não é sustentado nessa prisão, abandonado por muitos ali. Mas sabe o que Paulo faz? Fica para nós a dica. Paulo evita trazer à memória coisas ruins. Paulo vai trazer à memória boas lembranças, coisas que produzem nele alegria. Você está na crise, e diante dessa crise o que você faz? Fica trazendo à mente um monte de coisa negativa. Isso só vai te enterrar nessa crise, isso só vai te amargurar, isso só vai te abater mais ainda. Aí Deus vem e diz assim: traga à memória o que te traz esperança. Me ajuda aí, Juan. Para de trazer pensamentos ruins para a tua mente. É isso que o inimigo quer, que você fique martelando coisas ruins, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. O inimigo quer encher a nossa mente de coisas ruins, de lixo. Aí Deus diz: traz à memória coisas boas, encha a tua mente de coisas que te tragam alegria. Dou graças ao meu Deus
todas as vezes que me lembro de vós. Eu acho que a última coisa que Paulo queria naquela prisão é lembrar de alguma coisa ruim. Mas da igreja de Filipos ele lembra. Eu imagino ele lembrando a cena. Olha que Filipos foi para ele muito negativo, porque foi em Filipos que ele tomou uma coça junto com Silas e foi amarrado num tronco. Mas os resultados daquele momento difícil foram muito lindos. E aí Paulo traz à memória aquela mulher sendo liberta do espírito maligno. Paulo traz à memória aquela jovem Lídia entregando a vida dela a Jesus na beira daquele rio. Paulo traz à memória eles cantando e louvando dentro da prisão, e de repente um terremoto aconteceu. Paulo traz ei, irmão, é por isso que a gente precisa trazer à memória coisas boas. Anota isso aí, traz à memória coisa boa, coisa que te traz alegria, coisa que te traz esperança. Não fica enchendo a mente de coisas ruins, e quando os pensamentos ruins vierem sobre a tua mente, expulsa-os com pensamentos bons. Diga: eu não vou falar sobre isso, não vou comentar, eu não vou alimentar, porque isso está me amargurando, isso está me abatendo, isso está me angustiando. Eu quero fechar a porta para esses pensamentos ruins, e eu vou encher minha mente de coisas boas. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. No versículo 4, Paulo diz assim: fazendo sempre com alegria. Olha o termo alegria aí. Alegria. Alegria. Fazendo sempre com alegria oração por vocês em todas as minhas súplicas. Paulo não considera orar pelos filipenses como um fardo, um peso. Não para não, Juan. Me ajuda aí, porque o negócio vai ficar amargo agora. Olha, irmão, tem coisas e pessoas que para você orar, você tem que vencer você mesmo. Você ora, mas você ora amargo. Você ora, mas você ora sem alegria. Você ora porque é dever do pastor orar. E você rejeita a tua carne de: mas eu vou orar. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou abençoar ela. Mas a carne não quer que você faça. Mas você ora, mesmo sem alegria, mesmo triste você ora. Mesmo decepcionado você ora. Mesmo machucado você ora. Mas Paulo, pela igreja de Filipos, transbordava de alegria. Irmã Elisângela, Paulo transbordava quando orava pela igreja de Filipos. O coração dele parecia ser uma água fervendo, borbulhando, com alegria, porque ele se lembrava dos frutos de Filipos. Oh Deus, abençoa a irmã Lídia, Senhor, que abriu a porta da casa dela com tanto amor para a tua obra. Abençoa a jovem que foi liberta, que agora está glorificando o teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, aquele carcereiro que um dia estava escravo da infelicidade, dominado por sentimentos ruins, mas tu libertou ele, Pai, e hoje ele é servo teu, ele é serva tua. Oh Deus, que alegria quando eu lembro desse povo, que alegria quando eu lembro desta igreja. Abençoa, Senhor. É tão bom quando o pastor lembra da gente com alegria. Coisa ruim é quando um pastor lembra de alguém com tristeza. Mas quando o pastor lembra com alegria, com alegria, com alegria. Quando o pastor ora com oh Senhor, eu te louvo por fulano de tal. Que bênção é esta pessoa, Pai. Que alegria me traz ao coração quando eu lembro deste obreiro tão atuante na tua casa, tão dedicado, tão esforçado. Senhor, que alegria quando eu oro por esta irmã e lembro tão esforçada, tão dedicada, tão comprometida, que às vezes sacrifica até o seu tempo por amor à tua obra. Deus, que alegria que me dá ver teu agir na vida da tua filha. Ai, que alegria que me dá quando eu vejo esse jovem, que eu ouço falar, que dá testemunho na tua casa, na tua igreja, que dá testemunho na escola, que é uma bênção. Senhor, que alegria quando eu ouço falar desse jovem, desta jovem. Que alegria, eu oro por ela, eu oro por ele. Que tu mantenha, sustente, fortalece.
Que nós sejamos a igreja de Filipos. Eu vou repetir, que nós sejamos a igreja de Filipos. Alguém está ouvindo? Olha o versículo 5. Pela vossa... O que trazia tanta alegria ao coração de Paulo? O que trazia tanta alegria ao coração de Paulo? Irmã Cecília, cooperação ali fala de trabalho. Sabe por que a igreja de Filipos ela trazia tanta alegria ao coração do pastor? Porque era uma igreja atuante, que cooperava. Cooperava com o quê? No evangelho. Era uma igreja que trabalhava, se esforçava. Pastor, pode contar comigo. Vai ter evangelismo? Vamos lá. Vai ter oração? Conte comigo. É para limpar a igreja? Estamos juntos. É para visitar? Está precisando? Pode contar comigo. Era uma igreja que atuava, cooperava, que estendia as mangas e dizia: eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas não era apenas cantar, vem aqui, canta bonito. Ela vivia isso. E essa igreja encheu o coração de Paulo de alegria por causa da cooperação deles no evangelho. Eles eram muito trabalhadores, se envolviam mesmo. O pastor Paulo contava com eles e eles eram Arão e Ú ali ao lado, trabalhando, se envolvendo, dedicando-se à obra de Deus. Oh meu Deus, eu estou pregando e eu creio no agir de Deus no nosso meio. Oh, aleluia. O que vai encher mais o coração de alegria do pastor, senão um grupo de pessoas que cooperam, que atuam, que trabalham, que se dedicam, que se esforçam pelo evangelho, pelo reino de Deus, que estende as mãos e diz: pode contar comigo no que precisar, dentro das minhas possibilidades, eu vou me envolver, eu vou ajudar, vou trabalhar, vou orar, vou somar, cooperar. Isso traz alegria ao pastor. Isso não é com qualquer pastor. É por isso que Paulo está vibrando. A igreja de Filipos fazia o pastor vibrar. Tem igreja fazendo o pastor adoecer. Pastores estão morrendo. Pastores estão em depressão. Pastores estão vivendo momentos difíceis. Pastores infartando por causa de pessoas dentro da igreja. Não é por causa de gente, não é por causa do diabo lá fora, não é por causa de Satanás, é por causa de, às vezes, problemas internos, por causa de crentes carnais. Eu não estou falando que isso está acontecendo aqui, eu estou me referindo, porque essa mensagem vai ficar gravada, passa a ser que alguém está precisando ouvir isso, tem algum pastor precisando ouvir isso. Te cuida, pastor, busca Deus em oração, te fortalece, não deixa a igreja te adoecer, nem me adoecer. Vamos nos fortalecer no Senhor. Deus vai levantar cooperadores. Eu libero esta palavra em nome de Jesus. Deus vai levantar cooperadores e vai trazer alegria ao coração do pastor. Essa palavra não é para condenar ninguém, mas é para a gente ouvir e perceber o que eu tenho feito. Será que eu estou como a igreja de Filipos, que trazia tanta alegria, que Paulo na prisão está alegre, orando por ele, dizendo: eu estou muito feliz pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso fala de constância. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, o que ele diz lá? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque tem gente que começa no primeiro dia, que é uma maravilha. Quando começa na fé, quer fazer tudo, quer trabalhar. Mas Paulo escreve a uma igreja que desde o primeiro dia até aquele momento era cooperadora, era trabalhadora, se envolvia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Onde vai ser o culto hoje? Onde vai ser a oração? Onde vai ser o evangelismo? Aonde, pastor? É por isso que a gente tem tanta gente doente dentro da igreja. Você sabe
sabe por que o mar morto é morto? Alguém sabe? Por causa da grande quantidade de sal que existe em suas águas. E por que ele é morto? Por que aquele sal se acumula? Porque o mar morto só recebe água, mas ele não desemboca água para lado nenhum. Ele só acumula água. E ele é um mar sem vida. Tem gente que está sem vida, sabe por quê? Só acumula, só recebe. Vem para a igreja e ouve, e ouve, e ouve, e ouve, e só recebe, só recebe. Aí Deus diz: agora divide essa água, espalha essa água, leva essa água. Faz alguma coisa, te coloca na posição, vai, se envolve com alguma coisa. Tem vaga para você, tem alguma coisa para você fazer no reino de Deus, tem alguma coisa para você se envolver na obra do Senhor, tem alguma coisa. Nem todos serão pregadores, nem todos serão ensinadores, nem todos tocarão violão, nem todos tocarão bateria, nem todos virão aqui à frente cantar, mas eu tenho certeza que tem algo no reino, tem algo no reino, tem uma função, tem trabalho para você. Na obra de Deus ninguém fica ocioso, só fica ocioso se quiser. Tem emprego na obra de Deus, tem função para você. Alguém está me dizendo a glória a Deus aqui? E a igreja de Filipos, ela cooperava desde o primeiro dia até agora. É uma igreja que começou trabalhando e foi até o fim, não parou. Porque tem gente que começa trabalhando com uma euforia, numa dedicação muito grande, mas depois de alguns dias esse fogo vai arrefecendo. Agora não quero mais cantar, não quero mais falar, não quero pregar, não quero me envolver com nada, pastor, deixa eu aqui na minha cadeira esquentando o banco. É isso que o diabo quer. Continue, se você quer fazer a vontade de Satanás, continue no banco, esquentando o banco da igreja. Agora, se você quer fazer a vontade de Deus, te coloca na posição. Ouça a voz de Deus aqui e diga: eis-me aqui, Senhor. E ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a Isaías responde e diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Não fique parado na obra de Deus. Faça alguma coisa, se envolva com alguma coisa. Trabalhe em algum setor da obra. Procure trabalho para você, para evangelizar, para visitar, para ajudar na limpeza, no evangelismo, no som, não sei aonde. Alguma coisa você vai se envolver. Tem alguma coisa, cante no coral das irmãs, some com as irmãs, some com os jovens, some, faça alguma coisa. Participe dos grupos de oração. Não seja uma árvore sem fruto. Olha o versículo 6. Diz assim: tendo por certo isto mesmo. E aqui eu encerro. Eduardo, o que Paulo vai dizer, ele está dizendo assim: eu estou certo disso, eu tenho certeza do que eu vou falar. É o que Paulo está dizendo. Tendo por certo isto mesmo. O que Paulo tem de tanta certeza? Que aquele que em vós, que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou certo de uma coisa, bem baixinho, que aquele que em vós começou a boa obra, no dia que nós aceitamos Jesus, Deus começou uma obra na nossa vida. Deus começou a nos moldar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? O termo aperfeiçoar no original é processo cujo objetivo é melhorar ainda mais.
Quando eu aceitei Jesus e você, começou um processo de Deus na minha vida. Deus me colocou na oficina dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus tem oficina, pastor? Jeremias que o diga. Jeremias 18: desce à casa do oleiro, que era uma oficina, onde vasos eram trabalhados, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Aponta a mão para alguém e diga: Jesus, há um trabalhar de Deus em você. Nós estamos num processo de trabalhar de Deus na nossa vida. Um processo em que Deus vai nos lapidando, Deus vai nos moldando. O desejo de Deus é nos tornar perfeito, e essa perfeição nós alcançaremos quando chegarmos ao céu. Lá estaremos completamente perfeitos, mas a obra já começou aqui. Já começou aqui na nossa vida. Deus já está trabalhando. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos num processo de trabalhar de Deus, irmão. Você pode nem estar percebendo isso, mas... E olha, deixa eu falar uma coisa. É pena que o tempo já está indo. Preste bem atenção. Deus usa de meios para trabalhar em nós. Deixa eu perguntar para você que veio, para alguém que está me ouvindo nessa noite. Ainda há coisas que precisam mudar em nós? O que você acha? Mas já mudou muita coisa na tua vida. Já mudou muita coisa na tua vida, Elielza. Já mudou muita coisa na tua vida, William. Mas tu está num processo. Eu estou num processo. Marcos, tu está num processo. Eu também estou. E Deus está nos lapidando. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo lapidados, moldados, trabalhados. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele está trabalhando em nós. Eu vou usar um texto. Você vê que eu não fugi do texto, mas eu vou usar porque é o final do texto. Abre a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Depois da prova, depois da aflição, depois de padecer, depois da crise, depois da luta, depois da angústia, Deus está moldando. Essa luta não vai nos matar, vai nos aperfeiçoar. Nós vamos nos tornar mais fortes. Quem está me ouvindo? Quem está ouvindo que Deus? Quem está no centro da vontade de Deus? A luta não é para nos matar, a luta é para nos fazer crescer. A luta não é para nos tirar do caminho, mas para nos fortalecer no caminho. A luta não é para a gente desistir de fazer as coisas de Deus, não, é para a gente se envolver ainda mais nas coisas de Deus. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? A luta não é para você parar de orar, pelo contrário, é para você intensificar mais a tua oração. Você vai jejuar mais, vai orar mais, vai buscar mais a Deus. Por que eu estou passando por essa luta? Porque Deus quer te aperfeiçoar. O que significa isso, pastor? É que tem luta que não adianta nem orar. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Do trabalhar, do moldar, do lapidar. Lembra de 2 Coríntios? Paulo escrevendo? Ele diz assim: e diante das revelações que me foi dada, o Senhor colocou em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse. Trabalhar no orgulho. Para que era aquele espinho, irmã Thelma, em Paulo? Para ele não ficar orgulhoso, vaidoso, soberbo. E espinho serve para isso mesmo. Se você pegar
Já desse o irmão falou: pastor, meu pneu da bicicleta furou, foi um espinho. Esvaziou. Às vezes a gente fica meio orgulhoso, meio vaidoso, meio prepotente, achando que Deus só é conosco, achando que estamos no nível. Aí Deus vem com o espinho de não preciso da oração de ninguém. Aí o espinho vem e diz: você precisa. Aí Deus vai trabalhar na humildade, na mansidão, vai trabalhar na tua maturidade, vai trabalhar na tua estabilidade, vai te fortalecer. Oh, glória! Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. É por isso que se aplica, Fernando, a palavra que nós pregamos no domingo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, se eu estou na presença dEle, a luta vem, o vendaval sopra, o furacão vem, as dificuldades batem a porta, mas tem uma coisa, eu não sei o porquê, mas Deus está trabalhando em alguma coisa na minha vida. Este vendaval não é para me matar, é para me amadurecer. Lembra dos discípulos? Essa palavra não sai da minha cabeça. Os discípulos no meio do barco ali, e o vento soprando. Marcos entende bem disso. Os discípulos estão desesperados, tentando acalmar ali o barco, e as ondas estão passando por cima, e Jesus está fazendo o que? Dormindo. E quando eles vão chamar Jesus, você pensa que Jesus olhou para ele e disse: muito bem, aprenderam a lição, aprenderam que deve orar em meia tempestade. Nada disso. Jesus os repreendeu e disse: aonde está a vossa fé? Se você e eu formos até Jesus desesperar: Jesus, me ajuda, Ele vai dar um brado lá do céu, dizendo: aonde está a tua fé? Aprenda a descansar na tribulação, aprenda a confiar em mim no meio do vendaval. Eu estou trabalhando neste vento para te amadurecer, para te dar estabilidade. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Aleluia, aleluia. Bota lá no último versículo 6, Gabi, já estou encerrando. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. É um processo, um moldar. Deus está lapidando os vasos. Essa é a casa do oleiro, Jeremias. Eu vou falar, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E aí ele viu um vaso se partindo. Não foi o oleiro que partiu o vaso, não. Eu já vi gente pregando que o oleiro quebrou o vaso. Não. Você está equivocado. O oleiro não quebrou vaso nenhum. O vaso se partiu na mão do oleiro. O oleiro refez o vaso. Assim somos nós, nos partimos na mão dele, diante das lutas, das dificuldades, mas nas mãos dele nós nos partimos. Aí ele vai moldando. A luta vem e nos quebra. Aí ele diz: agora sim, deixa eu te moldar como eu quero, do meu jeito, da minha maneira. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Deixa Deus te moldar. Deus vai moldando os seus filhos no meio da luta, no meio da dor, no meio da aflição, no meio do desespero, no meio da perda. Deus vai moldando os seus filhos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso serve de alerta para nós. Nós nunca estaremos bons, prontos o suficiente. Não, pastor, eu já estou, pastor, eu estou no nível que se melhorar estraga. Tá nada. Nós precisamos melhorar muito, crescer mais, amadurecer mais. Mas não tem problema, Ele está nos aperfeiçoando. Hoje eu sou melhor do que há 10 anos atrás. Vou falar para você, como pastor. Cheguei aqui há 16 anos atrás em Magé com um menino, 30 anos de idade, sem experiência alguma, apenas um presbitério de alguns anos, mas nada do que isso, pouca experiência. Como sofri, mas posso lhes garantir que coisas que me faziam sofrer 16 anos atrás já não me fazem mais, porque eu amadureci.
Eu cresci. Pode ser que ainda coisas me fazem sofrer dentro da igreja, coisas ainda me angustiam dentro da igreja, coisas ainda me deixam triste dentro da igreja, mas eu vou superar. Quando eu estiver com os meus 60, isso que me entristece hoje, já não me entristecerá mais, porque eu cresci. E como eu aprendi a crescer? Na dor, na luta, na aflição, na decepção, na tristeza. Deus foi me fazendo crescer. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? É o processo. É o processo. Tem que passar por ele. Não adianta tentar queimar a etapa. Faz parte do processo para você crescer, para você amadurecer. Deus está trabalhando em você, Deus está te moldando, e vai fazer isso até o dia de Jesus Cristo, até o dia da gente se encontrar com Ele. Nós estaremos num processo. Eu posso estar com os meus 80, 90, e se Deus me der graça 100 anos, não importa. Eu estarei num processo ainda estarei sendo trabalhado por Deus, moldado por Deus, até o dia que eu chegar diante do Senhor. Aí sim eu estarei perfeito, receberei um corpo glorificado, e a perfeição do Senhor será sobre a minha vida. E enquanto isso, eu estarei sujeito a falhas, eu estarei sujeito a errar, eu estarei sujeito a tomar decisões que de repente não agradam a Deus. Então ninguém seja bobo e imaturo o suficiente aqui de achar que o pastor é perfeito. Perfeito é só Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos que fazemos, exigindo perfeição quando nós mesmos não somos perfeitos. Queremos tirar a trave do olho de alguém quando um travessão está nos nossos olhos. Queremos exigir uma santidade de alguém quando nós mesmos não temos. Queremos exigir perfeição de alguém quando nós mesmos não temos. Queremos exigir unção de alguém quando nós mesmos não temos. Te coloca na tua posição. Não julgueis para que não sejais julgado, diz o Senhor. Nós estamos num processo, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo moldados por Deus, mas vai chegar um dia que estaremos perfeitos. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Fica de pé para a gente orar. Eu não sei se o Juan conhece, o Eduardo pode me ajudar. Cada vez que a minha fé é provada, eu não sei se você conhece, lembra dele? E a gente encerra. Quantos foram abençoados por Deus nessa noite? Eita Deus, com a doutrina de Deus, diga glória a Deus. Hoje Deus está moldando aqui. Hoje Deus colocou, interessante, né? Você sabe como é que era o vaso moldado, Elisângela? Deixa eu explicar isso aqui, eu encerro. O oleiro, ele trabalhava sentado, e havia uma roda, e esta roda era controlada pelos pés do oleiro, e ele colocava ali o barro sobre aquela roda, ia girando, girando, e nesse girar, ele ia lapidando. Você sabe que nós moramos no planeta Terra que está girando, e nós estamos dentro dessa roda chamada planeta Terra que está girando, e o oleiro está trabalhando em nós nessa roda. Oh, isso veio do céu para a tua vida. Pega na mão de alguém e diga: Deus está trabalhando na sua vida. Me ajuda aqui, Eduardo. Deus está trabalhando em você. Pega aqui no baixo, Jair. Cada vez que a minha fé é provada, eu estou cantando. Olha lá, o horário já foi, mas a gente canta louvando a Jesus com alegria. Você que está no Facebook, se tiver alguém aí, Deus abençoe você. Vamos, conhece aí? É ao vivo, não ensaiamos, mas vamos cantar para Jesus. Vamos adorar Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Canta que eu pego. Mares que atravessam me levam pra perto de ti. Cante assim: minhas provações não são maiores, e não vão.
andar. Deus vai me fazer andar. Deixa eu falar uma coisa, eu quero orar por você. Você que está aqui, eu não vou pedir para vir à frente, porque, irmão, todos nós precisamos vir à frente. Todos nós estamos sendo moldados por Deus em alguma área da nossa vida, está sendo trabalhado. E eu queria convidar você a ir no seu lugar, para falar com Deus. Em qual área você acha, necessita tanto desse moldar de Deus? Na tua vida, não na vida da pessoa que está ao seu lado, não na vida da esposa, mas é você e Deus agora. O que está precisando melhorar? O que está precisando ser moldado, trabalhado? Fala com Deus agora. Ele pode fazer de você agora uma pessoa melhor. E você sair daqui dizendo: naquele culto de estudo, Deus me mudou. Pode ser aqui o vale que Jacó lutou com o anjo, e naquele dia a vida de Jacó foi mudada. Fernanda, vem fazer esta oração. Pega o microfone e faz a oração. Pede ao Senhor que molde-nos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta palavra tão gloriosa, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos um Deus todo-poderoso que é o nosso oleiro, Pai. Nós somos os teus vasos nessa noite. Nós queremos te louvar, te engrandecer e te pedir, Senhor, molda, Senhor, faz como tu quiseres, Senhor. Nós somos teus, nós pertencemos a ti, Senhor, e nós queremos nessa noite ser moldados, modificados, Senhor, tratados pelo Senhor, da forma que o Senhor quiseres fazer, Pai. Que haja um mover do teu Santo Espírito na nossa vida. Nós queremos nos despir, Pai, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de tudo aquilo que precisa ser mudado, de tudo aquilo que precisa ser modificado. Que teu Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida nessa noite, porque nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos agradar a ti, Senhor. Nós queremos chegar à perfeição, Pai, e nós te pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos ajudar nesta noite, Pai. Venha nos moldar. Nós já tomamos posse da tua palavra. Ela, Pai, nos direciona nessa noite, e nós temos a certeza que o Senhor, Pai, há de fazer as maravilhas e o moldar do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria por essa noite. Quantos pode dizer uma palavra de agradecimento a Deus? Diga glória a Deus aí. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz e em segurança. Muito obrigado por cada vida que veio, pelos que estão no Facebook. Te louvamos por tudo, Senhor. Agora leva-nos em paz, nos conduz em segurança. Faz-nos ter uma noite abençoada, um final de semana cheio da tua doce presença, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos cada dia mais firmes, sabendo que o Senhor está trabalhando em nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam amém. E a vitória nossa. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos vocês.